Oi, oi, tudo bem com você? Hoje estou aqui trazendo uma palavra de Deus para você, mas antes de trazer a palavra de Deus, se inscreva no meu canal, curta os nossos vídeos, o seu apoio é importante para que possamos continuar levando a palavra do Senhor. Sempre tem alguém que precisa de ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de Deus, uma palavra de salvação e que Deus abençoe a sua vida. E para falar desta palavra hoje, eu trouxe aqui o texto de a mulher adúltera, que se encontra no livro de João, no capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo 11. O texto da mulher adúltera fala que Jesus estava no monte orando e provavelmente ele orou a noite toda e pela manhã ele veio para o templo e ali no templo onde Jesus chegava sempre tinha uma multidão de pessoas com ele. Ao ver Jesus ali no templo, as pessoas foram chegando, rodeando, ficando ali, ao redor de Jesus, ouvindo Jesus pregar, ouvindo o ensinamento de Jesus. E ali no que Jesus estava ali, chegaram os escribas e os fariseus. Escribas e fariseus na Bíblia sempre vai falar de perseguidores de Jesus. Eles estavam sempre procurando uma brecha de Jesus para que pudesse condenar Jesus, para que pudesse levar Jesus preso. Então os escribas e fariseus chegaram ali com uma mulher, colocou ali no meio daquele pessoal e disse: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei de Moisés diz que quem for pega em adultério deve ser apedrejada, deve ser morta. E aí Jesus, vendo a intenção do seu coração, porque eles falavam isso só para tentar Jesus, para ver o que Jesus, qual era a reação de Jesus, o que Jesus ia fazer ali para que eles pudessem pegar Jesus de surpresa e levá-lo preso. Aí Jesus, vendo a intenção do seu coração, quando ficou escrevendo ali no chão, fazendo de conta que estava escrevendo ali no chão, e aí eles insistiram o que deveria ser feito ali com aquela mulher. E de tanto eles insistirem, Jesus vira para eles e fala assim: dentre vós, qual de vós não está aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra. Ali Jesus, fez com que eles voltassem para dentro de si e analisassem a vida deles, refletissem sobre a conduta deles, refletissem sobre a vida cotidiana deles, para que eles pudessem, condenar ou não aquela mulher. E aí ele continuou, lançou a pergunta: quem dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí continuou escrevendo no chão, vendo qual era a reação deles. Aí, observando que eles nenhum tomaram atitude, Jesus levanta a cabeça, olha para aquela mulher, falou: cadê os teus acusadores? E a mulher fala para ele: nenhum ficou, só eu fiquei, Senhor. E aí ela fala: cadê? Eles não puderam te acusar, eu também não a condeno, E Jesus aqui, ele conhecia, que os fariseus queriam pegá-lo para prendê-lo. Jesus aqui também, com essa palavra aqui, ele não quis dizer que ele apoia o pecado. Jesus nunca apoia o pecado. Deus nunca apoiou o pecado. Outra coisa importante aqui também, Jesus ele veio para a salvação pela graça. E aí, automaticamente, todo o Novo Testamento que fala da vida de Jesus, Jesus fala que ele veio para salvar os pecadores, ele veio pela graça. E como que ele veio, a salvação veio pela graça, ele automaticamente aboliu a lei antiga, a lei de Moisés. Então, ele achava que essa lei de Moisés era muito cruel, era muito injusta, e aí Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo para que pudesse salvar a humanidade, para que pudesse salvar eu e você. E aí, vendo, nós podemos observar aqui alguns pontos importantes aqui nesse texto, e o primeiro deles é que
Jesus estava sempre em oração. Quando fala que ele estava no monte orando a noite toda, fala que ele estava se preparando para enfrentar os inimigos que ele sabia que viria, né? Que eles estavam, ele sabia que ele ia ser crucificado, ele sabia que ele ia ser, né, condenado. Era só questão de tempo, tinha o momento certo, tinha a hora certa deles fazer isso, e ele estava em oração o tempo todo, se preparando para seguir o seu ministério. E ali ele orando ali no monte, ele se fazia forte para as ciladas do diabo, né? Para as ciladas do inimigo. Outro ponto importante, o segundo ponto, que Jesus não apoia o pecado, mas ele abraça o pecador. Ele acolhe o pecador. Ele quer nos mostrar que o pecador, ele merece uma segunda chance, ele merece ser acolhido, ele merece ser abraçado, ele merece ser libertado de seus pecados. Então ele merece uma segunda chance para que ele possa restaurar, regenerar a sua vida. O terceiro ponto é que Jesus veio para abolir as leis antigas que é, eram muito cruéis, eram injustas, né? Já pensou apedrejar, levar uma pessoa até a morte por conta de um adultério, né? Então Jesus veio mostrar que o homem merece perdão, que o homem merece uma segunda chance, que a mulher merece perdão, que nem todo ato de pecado é um ato de morte. E aí Jesus veio abolir essas leis. O quarto ponto que eu acho importante nesse texto aqui, que Jesus sempre tem uma palavra de salvação para quem o busca, mas tem que buscá-lo. Não adianta achar que vai seguir Jesus de qualquer maneira, não adianta achar que vai seguir Jesus cometendo pecado, cometendo erros. Não, Jesus quer que santifica. Tem um versículo até que diz assim: aquele que se diz santo, santifica-se ainda. Tem que andar, né, no temor, na obediência, negando as certas regalias do mundo, né? O mundo oferece muitas regalias, mas são regalias passageiras, são regalias que muitas das vezes podem trazer consequências danosas à vida de uma pessoa. Então Jesus, ele acolhe o pecador, mas ele não apoia o pecado. A partir do momento que a pessoa busca Jesus, que pede perdão, que é perdoado, a pessoa tem que ter uma mudança de atitude, a pessoa tem que regenerar a sua vida, a pessoa tem que reconciliar consigo mesmo, a pessoa tem que ter mudança de vida. Se não tiver mudança de vida, ele não vai ter conversão dentro do seu coração. E é isso que Jesus quer também nos mostrar hoje com esse texto aqui. O quinto ponto, que ao condenar aquela mulher, Jesus lhes fez aqueles escribas e fariseus enxergar que eles também tinham pecado, que eles não poderiam apontar o pecado do outro sem antes consertar a vida deles, que antes de apedrejar aquela mulher, antes de julgar, antes de condenar aquela mulher, que eles teriam que ter uma mudança de atitude, que eles teriam que se converter, eles teriam que deixar os seus pecados, teriam que ter uma mudança de vida, que eles não poderiam simplesmente sair julgando, uma vez que eles eram também pecadores. Então, primeiro eles tinham que se redimir diante de Deus, para que só depois eles pudessem condenar. Então, Jesus ele veio para salvar. Ele veio para dar vida, vida em abundância, aquele que o serve, aquele que o teme, aquele que o obedece. E é isso que Jesus quer mostrar para nós hoje com esse texto aqui da mulher adúltera. E que Deus abençoe a sua vida.